semanas, o Senhor veio falando comigo algumas coisas a respeito de trazer à existência um vencedor que existe dentro de nós, amém? E quando eu recebi o convite para estar aqui ministrando nessa noite, o Senhor começou a falar comigo sobre os tempos de aflições que nós vivemos, que todos nós passamos, independente do nosso credo religioso, independente da nossa fé, independente da nossa classe social, todo ser humano, ele está sujeito a viver tempos de aflições, amém? E esse texto que nós lemos aqui, alguns versículos antes, nós encontramos Jesus relatando de uma forma bem clara as coisas que iam acontecer. E ele começa dizendo assim: olha, eu sempre venho falando com vocês através de ilustrações, através de parábolas, mas é um tempo em que eu preciso deixar algumas coisas bem claras. E isso precisa ficar bem claro para vocês. Eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora. E é um tempo em que vocês vão voltar para suas casas, vocês vão me abandonar. Porém, eu não vou estar sozinho, porque o Pai nunca me abandonará, Ele sempre estará comigo. E aqui, não é sobre isso que nós vamos falar, mas aqui é muito interessante a gente ler esse texto, porque Jesus está falando de um período em que as coisas ao redor dele, a realidade do ambiente onde ele estaria seria um ambiente de solidão, mas ele nunca estaria sozinho. E é legal porque essa promessa, ele transferiu ela para nós. Se você ler o capítulo 17, logo na sequência, você vai descobrir que Jesus, no meio da sua oração, ele fala assim: Pai, eu sei que eu estou indo para você, mas eu não vou deixá-los sozinhos. O Espírito Santo vai ficar com eles e vai consolar e vai cuidar e vai estar sempre com eles, vai trazer para eles a revelação e o entendimento de quem nós somos, de que nós somos um. Eles precisam saber disso e quem vai ser responsável por isso vai ser o Espírito Santo. E olha que interessante, Jesus estava experimentando uma realidade que depois nós poderíamos também viver. A realidade de um mundo exterior caótico, a realidade de um mundo exterior cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas dentro dele existia uma convicção da existência e da permanência do Pai. E isso é muito gostoso da gente falar numa casa paterna, sabe por quê? Porque uma casa paterna nos previne da solidão. Você sabia disso? Você sabia que quando Deus nos insere dentro de um ambiente de paternidade, nós nunca mais vamos estar sozinhos? Porque ainda que ao nosso redor todos nos abandonem, ainda que à nossa volta ninguém esteja perto, dentro de nós existe uma convicção de que uma casa paterna, um ambiente de paternidade está nos prevenindo da solidão e está cuidando de nós, ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo. Era essa a realidade de Jesus naquele dia. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês vão me abandonar, mas o Pai continuará comigo. Será que você pode viver isso nessa casa, irmão? Será que você pode ter essa consciência de que você não está mais sozinho? Eu tenho certeza aqui que se eu for perguntar para cada pessoa que está aqui, em algum momento na sua vida você já sentiu, você já teve a convicção de que o mundo tinha acabado e que não tinha sobrado ninguém ao seu redor. E Deus vem e nos insere dentro de uma casa paterna para dizer assim: olha, você não vai ficar mais sozinho. Existe alguém cuidando de você. Existe alguém orando por você. Existe alguém posicionado para te levar ao destino profético que Deus já determinou para a tua vida. Amém? E aí ele continua o texto. E ele diz assim: olha, eu estou falando sobre essas coisas para que vocês tenham paz. Mas quando ele fala a respeito da paz, ele não está falando de um estado emocional. Ele diz assim: vocês tenham paz em mim. Amém? Então existe algo que está atrelado à paz. A paz é uma condição
única e exclusiva para aqueles que estão em Cristo. É muito mais do que você perguntar para alguém: e aí, como tá? Não, tá tudo em paz. O que é estar tudo em paz para o mundo? Como foi essa semana? Tudo em paz. Por que está tudo em paz? Eu paguei minhas contas, eu tenho um lugar para trabalhar, tenho um carro para andar, em casa as brigas cessaram essa semana, não está tendo briga, então está tudo em paz. Será que paz é isso? E sabe qual é o problema? O problema é que nós trazemos essa realidade da paz que o mundo considera paz para dentro da igreja. E aí nós começamos a viver altos e baixos na nossa caminhada cristã, porque as coisas do lado de fora, elas começam a não funcionar tão bem. E aí nós olhamos para a Bíblia e falamos: cadê essa paz? Que paz é essa? Que realidade é essa? Como viver em paz, sabendo que as coisas não estão bem? Como ter paz com uma notícia de uma enfermidade? Como ter paz com uma crise dentro de casa? Como ter paz com desemprego? Aí que está o segredo. Porque Jesus estava falando de uma nova realidade de vida que Ele estaria disponibilizando para qualquer pessoa. E que isso está ao meu e ao seu acesso hoje. Que realidade é essa? Eu sou a sua paz. A paz não é um estado emocional. A paz não é uma realidade quando as coisas estão funcionando bem. A paz é a manifestação da verdade de Cristo em mim. Então, quando a realidade de Cristo ela é estabelecida na minha vida, então automaticamente eu sou tomado por essa paz. É a paz que Paulo relata, dizendo assim: e a paz que excede todo o entendimento. Como se explicar um homem e uma mulher vivendo num ambiente de crise, cheio de situações adversas para resolver, e continuar em paz? Esse é o segredo. Eu fico impactado quando eu ouço algumas histórias como nós ouvimos e continuaremos a ouvir aqui nessa casa nos próximos anos. De pessoas que Deus vem e Ele começa a tratar, e Ele começa a cuidar, e Ele começa a posicionar de uma forma diferente. E de repente você se vê num beco sem saída. E de repente você se encontra sem solução, sem capacidade de resolver os seus próprios problemas. Só que aqui dentro, a realidade não muda. Aqui dentro, o ambiente permanece intocável. Aqui dentro, as coisas continuam fluindo e cada vez melhores. Sabe por quê? Porque nós temos vivido e entendido que a verdadeira paz não tem a ver com as notícias do Jornal Nacional. A verdadeira paz não tem a ver com a Bolsa de Valores. A verdadeira paz não tem a ver com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A verdadeira paz é aquela que flui de dentro de nós, quando Cristo, a verdadeira paz, se manifesta. Era disso que Jesus estava falando. Essa paz que Ele estava falando é a realidade de uma reconciliação entre Deus e o homem. Então, quando nós fomos alcançados pela reconciliação entre Deus e o homem, através do sacrifício de Cristo na cruz, através da sua morte e ressurreição, então aquela paz,
ela passou também a habitar dentro de nós. Aquela paz passou a determinar dentro de mim as decisões que eu vou tomar, a forma como eu vou encarar os desafios da vida. Será que você percebe na sua vida alguma mudança a respeito da maneira como você tem encarado os seus desafios hoje e a maneira como você encarava há 1 ano, 2 anos atrás? Você percebe isso? Sabe o que está mudando? Não é a realidade exterior. O que está mudando é a sua realidade interior. Você consegue entender isso? A Bíblia fala em Filipenses no capítulo 4. Paulo escreveu assim: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Mais uma vez, olha só, ele condicionando algo que nós tratamos como um estado emocional, ele condicionando aquilo à realidade de Cristo. Ele diz, mais uma vez eu vos digo, tenham sempre alegria aonde? No Senhor. Amém? E eu digo outra vez, alegrem-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. O Senhor virá em breve, não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de lhe agradecer. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Olha só, nós temos aqui uma realidade que está nascendo em Jesus. Se alegrem nele. E aí nós passamos por uma série de coisas. Sejam amáveis em tudo que vocês fazem. Sejam alegres. Contem ao Senhor sobre as necessidades de vocês. Não esqueçam de agradecer a Ele por aquilo que vocês têm vivido. E se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar a verdadeira paz de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz, ela tem uma função fundamental na nossa vida: conservar a nossa mente e o nosso coração nele. Todas as vezes que você e eu tentamos, com a nossa força do braço, com a nossa intelectualidade, com a nossa capacidade, resolver qualquer situação que não tenha a ver conosco, nós estamos contaminando a nossa mente e o nosso coração, e naturalmente nós vamos nos afastando dessa paz. E aí nós começamos a encontrar pessoas todos os dias tomadas por aflição, por ansiedade, por medo. Pessoas que não sabem o que será da vida delas amanhã. Pessoas que perderam a esperança. Pessoas que perderam a sua capacidade de sonhar. Pessoas que perderam a graça da vida. Já não se sentem mais amadas. Já não encontram mais felicidade. Por quê? Porque de alguma maneira estamos tentando resolver com a nossa própria força. Porque de alguma maneira nós estamos tentando colocar a nossa mão naquilo que já está resolvido. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nada, nenhuma experiência que você possa viver na tua vida que já não esteja resolvida nele. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz: Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Sabe o que significa isso? Ele já tem nele todas as coisas. E nesse texto aqui nós lemos
ele dizendo assim: eu já venci. Pessoas que vivem paralisadas porque acham que estão em derrota. Quantas e quantas coisas na sua vida já te paralisaram? Quantas vezes você já teve uma sensação de que você estava sendo derrotado na vida? E a sensação de derrota te paralisa. Mas quando eu olho para esse texto, eu enxergo Jesus dizendo: que derrota é essa? Aonde na tua vida que você experimenta derrota? Porque eu já venci. Eu já venci. Ele continua o texto dizendo: tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições. Essa palavra aflição, ela tem um significado muito interessante. Ela significa como se você estivesse sendo espremido. Como se uma força muito forte estivesse sendo colocada sobre você, a ponto de esmagar você. E eu estava pensando sobre isso e eu achei algo muito interessante. Porque quando eu quero tomar uma laranjada, eu preciso pegar uma laranja e espremer. E eu vou espremendo ela, e no momento que eu estou espremendo ela, eu estou extraindo de dentro dela o que ela tem de melhor. Você já viu alguém chupando casca de laranja? Eu lembro quando eu era criança, eu estudava numa escola, e depois do almoço eles serviam às vezes laranja, cortava só a tampinha da laranja, sabe como que é? E eu lembro que uma vez a laranja veio sem descascar. E aí nós somos na mesma empolgação de sempre. Pega a laranja, arranca a tampinha, espreme e começa a chupar o suco dela. Só que ela estava com casca. O que aconteceu? A boca inchou. Porque o bom da laranja é o que tem dentro, não é a casca. Você sabe por que a Bíblia fala que nós teríamos aflições no mundo? Porque o que nós temos de bom é o que está dentro, não é o que está fora. E a única maneira de colocar para fora aquilo que nós temos dentro é no momento que nós estamos sendo espremidos. Por isso que é impossível nós tirarmos as pessoas da sua condição de aflição. Eu não posso simplesmente pegar alguém que está vivendo alguma situação de aflição e falar: vem aqui, eu vou resolver seu problema. Até porque você aceitou Jesus, e quem aceitou Jesus não pode sofrer mais. É assim que funciona? Seria tão bom se fosse, né? Mas foi com essa promessa de que venha para Jesus e você nunca mais vai sofrer, que nós estamos vendo hoje, no Brasil afora, uma realidade de pessoas doentes dentro da igreja que não são capazes de encarar a realidade da vida delas. Por quê? Porque quando eu, como ministro, prometo para você que você vai parar de sofrer se você vir para Jesus, no primeiro sofrimento que você tiver, na primeira aflição que você viver, você vai querer buscar fora aquilo que na verdade está dentro. É por isso que a igreja nos últimos anos, ela vem transicionando. Porque nós estamos entendendo que a realidade de Cristo não tem a ver com uma realidade exterior, mas com uma transformação que acontece de dentro para fora. Então não tem a ver com a quantidade de horas por dia que eu oro. Não tem a ver com quantas vezes eu já li a Bíblia de capa a capa.
não tem a ver com as coisas que eu faço, mas tem a ver com a vida dele, que é colocada dentro de mim como uma semente, e ela vai se desenvolvendo até o ponto de eu me tornar um homem maduro. E esse tempo de transição que nós estamos vivendo como igreja, não tem sido um tempo fácil. Eu posso falar por mim. Uma das coisas mais difíceis para mim entender nos últimos anos era que a minha espiritualidade não tinha ligação com as coisas que eu fazia. Porque nos últimos anos eu fiz muita coisa. E sabe, tudo que nós fazemos dá uma sensação boa. Quando você faz alguma coisa com a força do seu braço, e nós damos o nome daquilo de a obra de Deus, nós nos sentimos saciados. Puxa, que legal, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas um dia eu tive um encontro com uma realidade, que o evangelho que eu pregava não servia nem para mim. O evangelho que eu pregava não transformava a minha vida. E aí eu comecei a enxergar que todas as coisas que funcionavam na minha vida exterior não eram suficientes para suprir um vazio que existia aqui dentro. E aí eu percebi que esse vazio só poderia ser preenchido pela vida dele. E aí eu entendi que não adiantava eu fazer cada vez mais coisas. O que eu precisava era me render a Ele. Aí eu entendi que as aflições da minha vida não eram para provar se eu era um bom cristão ou não, mas era um propósito de Deus de manifestar o seu Filho na terra. Então hoje eu entendi que todas as minhas aflições têm um objetivo. Todas as minhas aflições têm um objetivo: me esmagar a ponto de que Cristo seja revelado através de mim. Me esmagar a ponto de que eu seja totalmente neutralizado diante da realidade dele para as pessoas. Eu comecei a entender que o que o mundo precisa não é de um bom pastor, não é de alguém dedicado. O que o mundo precisa não é de um teólogo, não é de um estudioso da palavra. O que o mundo precisa é de Cristo, simples assim. Só isso. Essa simplicidade do evangelho me encanta, porque eu fui ensinado que precisava tanta coisa, e eu falei, puxa, mas só Jesus? É porque eu não sabia quem Ele era. Quando nós não o conhecemos na sua essência, nós achamos que Ele não é suficiente. Mas quando a realidade dele vem e invade a nossa vida, nós conseguimos entender o que Deus disse para Paulo. Paulo, no meio de uma aflição, ele disse: Senhor, me ajuda, acaba com essa aflição. E a Bíblia fala que Deus não falou nada. E ele orou de novo, e nada. E ele orou a terceira vez, e nada. Até que Deus vem e conversa com ele e diz assim: Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. A minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoando
na sua fraqueza. Sabe, Deus não estava colocando Paulo para baixo, falando assim: Paulo, para mim você é um nada. Não. Deus estava dizendo assim: Paulo, você precisa se pôr no seu lugar, para que eu possa assumir o meu lugar. Enquanto nós não nos dispomos a nos render e sermos completamente esmagados. Você sabe por que o Espírito Santo, ele tem um símbolo na Bíblia do azeite? O Espírito Santo tem um símbolo do azeite porque para extrair o óleo da azeitona, você precisa esmagar. Jesus na Bíblia, ele é tido como a grande oliveira. Deus é tido como a grande oliveira. Jesus é o fruto da oliveira e o Espírito Santo é o óleo extraído do fruto. E sabe, tem uma coisa interessante, que lá atrás, eu não sei hoje como funciona, mas lá na época em que a Bíblia foi escrita, na época do povo de Israel, o fruto da oliveira, ele era colhido do pé, sabe como? Com galhos. Eles vinham com galhos e iam batendo. E eles batiam na árvore para retirar o seu fruto. E ainda depois eles pegavam aquele fruto, eles levavam para um grande tanque, eles iam pisoteando. Eles iam pisando, e daquilo tudo ia saindo um óleo puro. E é assim que nós vivemos. Por quê? Porque Cristo já foi retirado e já foi esmagado. O seu óleo já foi tirado. E ele diz assim: olha, você precisa ser esmagado para que esse óleo também saia de você. Você precisa entender as aflições da sua vida. Você precisa entender que os seus problemas não estão para te destruir, para te matar, mas para extrair de você o que você tem de melhor. Atos no capítulo 7, a Bíblia está relatando o finalzinho da vida de Estevão. E a Bíblia fala que no julgamento dele ele foi colocado diante das autoridades. E no capítulo 1, alguém virou para ele e falou assim: Estevão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é mesmo culpado? O que estão falando a seu respeito é verdade? Ele estava naquele momento sendo esmagado. Amém? E na hora que começaram a esmagar Estevão, falaram para ele: é verdade isso? Sabe o que ele fez? Ele fez um resumo da Bíblia, numa das pregações mais impactantes que você pode ler. Atos capítulo 7. E a Bíblia fala que ao longo daquela ministração dele, os líderes religiosos começaram a se enfurecer, começaram a se irar contra ele. E no finalzinho do capítulo, em Atos capítulo 7, no finalzinho diz assim: os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Estevão estava lá liberando óleo, Estevão estava liberando vida, e os líderes religiosos estavam irados. Versículo 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Uau! Com quem que Estevão aprendeu a fazer isso? Eu vou te fazer uma pergunta: como você reage diante de uma acusação mentirosa a seu respeito?
Até que ponto as mídias sociais, elas têm se tornado por muitas pessoas um lugar de provar quem são. Então, para provar quem eu sou, não importa quantas pessoas eu venha denegrir a imagem. E hoje está bem fácil para falar sobre isso aqui. É só você ligar a televisão quando você chegar na sua casa. Até que ponto, para defender a minha imagem, eu vou atacar você? Estevão estava diante de um julgamento, em que ele tinha argumentos para dizer: eu sou inocente. Mas ele optou por não fazer justiça própria. Ele optou por aquele momento ser uma oportunidade única para que Cristo fosse revelado. Por quê? Porque ele entendia que as aflições não eram para matá-lo, mas era para que Cristo fosse glorificado. Pastor, mas ele morreu. Não, ele já estava morto. A partir do momento que você aceita se render, você não mede mais a sua vida ou a sua morte pelo que as pessoas falam. Você não tem mais necessidade de provar nada para ninguém. Você já não precisa pisar em alguém para você estar num patamar mais alto. Porque ainda que as pedras venham na sua direção, os seus olhos abertos continuam contemplando a Cristo. Estevão teve uma morte incrível, irmãos. Imagina ele morrendo e vendo Jesus. Aquilo era o ápice do cumprimento de um propósito. O dia em que um homem se rendeu por completo para que o Cristo vivo pudesse ser revelado. E eu quero te fazer uma pergunta. Até que ponto você está disposto a encarar as aflições de uma forma como você nunca encarou até hoje? De mudar as orações. Parar aquela oração: Senhor, eu não aguento mais o meu sofrimento. Senhor, eu te dou tantos dias para você fazer tal coisa. Tem gente que ora assim. Deus, se o Senhor não fizer, Deus, se o Senhor não der, se as coisas não acontecerem. E você mudar essa oração e começar a falar assim: Senhor, como que eu posso nessa situação fazer com que Cristo seja revelado? Como? Como fazer diante de uma acusação mentirosa que você não se defenda mais? Como fazer diante de uma oportunidade única de ganhar muito dinheiro? Você fala assim: não, eu não vou fazer. Porque se eu tocar nisso, Cristo não será revelado. Como tomar decisões de uma forma que no final alguém olhe e fale assim: puxa, eu nunca vi ninguém agir como você. Aceitar muitas vezes prejuízos, porque você entende que aquele prejuízo momentâneo, ele está na verdade trazendo para você
uma recompensa eterna. Deus está nos chamando nesses dias, e nós temos uma palavra sobre esse mês, que nós somos uma igreja viva, amém? Você crê nessa palavra? E uma igreja viva, ela só existe com homens e mulheres mortos. Enquanto nós estamos vivos a ponto de que as nossas decisões, as nossas opiniões, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, enquanto aquilo que é nosso ainda fala mais alto, nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer para nós como uma igreja viva. Nós temos uma cidade para transformar. Nós temos uma nação para transformar. Tem homens e mulheres sendo formados dentro dessa casa, em lugares onde as luzes não estão, que vão em breve ganhar o mundo, que vão em breve mudar a condição da nossa nação, da nossa cidade. E para isso nós não podemos mais nos movimentar pelos nosso gosto pessoal. Para isso nós precisamos que Cristo realmente seja a nossa vida, a nossa essência, o nosso fundamento, o nosso alicerce. Eu gosto muito de um texto que diz lá em Apocalipse, Jesus falando assim: eu sou tanto a raiz quanto a descendência de Davi. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim que ele era o fundamento que permitiu que Davi fosse conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu fico olhando para a história de Davi e eu fico impressionado como um homem como Davi pôde ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha o padrão que nós esperávamos. Mas quando eu leio esse texto de Apocalipse, onde Jesus fala, eu sou a raiz dele, eu consigo entender que todo homem e toda mulher que tem Cristo como seu fundamento, com certeza, com o decorrer da sua vida, dará frutos a partir dele. Então quando eu olho para Davi, eu vejo Deus falando, Davi é o homem segundo o meu coração. Eu vejo que Deus não estava falando do Davi, Deus estava falando de uma realidade eterna que estava estabelecida sobre aquele homem. Cristo é o seu fundamento. Então quando Deus olha para mim e para você hoje, e Ele acha em mim e em você a possibilidade de que se levante homens e mulheres que transformem a história da sua geração, Ele não está olhando para nós como pessoas, como homens e mulheres naturais, mas Ele está enxergando em mim e em você a vida do Filho dEle como nosso fundamento, a nossa raiz. Então se nós temos que fazer algo nesses dias, se nós temos que fazer algo para essa geração agora, não é nos tornarmos homens e mulheres notáveis para a sociedade, mas nos tornarmos homens e mulheres que estejam mortos o suficiente para que Cristo seja a sua vida e manifeste essa vida aonde quer que você esteja, quer seja dentro de casa, quer seja no mercado, na rua, na escola, na faculdade, no banco, na frente do gerente, em qualquer lugar. A vida dele tem que fluir pela nossa vida. E Ele te preparou e te condicionou a isso nesses dias. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus estabeleceu essa casa, para que nós fôssemos formados como homens e mulheres maduros em Cristo, para que nós possamos transformar a cidade, transformar a nossa nação. E você faz parte disso, amém? Amém? Fica de pé no seu lugar.